Segunda, o que é método? Etimologicamente, a palavra método vem de meta ou objetivo e de odos, que quer dizer caminho. Durante toda a nossa vida estamos sempre estabelecendo objetivos ou caminhos que possam nos levar a satisfazer nossas necessidades. Os métodos se constituem de recursos, meios ou instrumentos teóricos e práticos que utilizamos para lidar com a realidade. Os métodos têm sempre uma natureza sócio-histórica, ou seja, eles nascem e se desenvolvem no interior de uma sociedade e são repassados aos indivíduos pela família, pela escola e demais instituições sociais, pelos meios de comunicação, pelo trabalho, enfim, por todas as instâncias onde haja interação humana. Desde a infância, vamos aprendendo o que é o conhecimento, como se chega ao conhecimento e para que serve o conhecimento. Underline, 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 underline. Asterisco texto apresentado no Congresso de Pedagogia, em Havana, Cuba, em 2001 e revisto em 2011. Asterisco mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, SP, L986. Ex-professor de Filosofia da Ciência da Universidade Federal de Viçosa, MG, de L986 a L995. Professor aposentado da UFV e UFJF. Nenhum método é uma receita definitiva, suficiente e infalível para aprender a totalidade da realidade. Métodos são ferramentas teóricas e práticas produzidas pelos homens para interagir com a realidade, que é sempre mutante e complexa, exigindo que atualizemos sempre nossa maneira de atuar frente a ela. Terceira, como se classificam os métodos? Há várias maneiras de classificar os métodos. Aqui, resolvemos partir de duas perspectivas, sustentadas por Parmênides e por Heráclito, filósofos que viveram nos anos 500 a.C., c. 540, 480 cc. Parmênides defendia a ideia de que nada pode mudar, tudo que existe sempre existiu, nada se transforma e, por isso não devemos confiar em nossos sentidos que nos enganam ao nos mostrar transformações no mundo real. A essência da realidade para Parmênides é una e imutável. Apesar de detectarmos na realidade o movimento das coisas, como nosso próprio crescimento e todas as transformações da realidade, para Parmênides apenas a razão poderia conhecer a verdade do mundo, e sua razão dizia que nada se transforma. Para ele as transformações são ilusões dos sentidos. Vê-se, portanto, que Parmênides era um filósofo que representava os setores conservadores da sociedade de então, que não desejavam mudanças na realidade. Heráclito, ao contrário de Parmênides, defendia a ideia da constante transformação da realidade. Para Heráclito tudo está em movimento, conforme nos atestam os sentidos. Além de sua concepção de que nada é, tudo está sendo, ele afirmava que o mundo está cheio de contrastes, a noite e o dia, a doença e a saúde, a guerra e a paz, ou seja, o ser e o não ser de um mesmo objeto. Com Heráclito, concluímos que ele se posicionava a serviço das transformações da sociedade. Saber qual pensamento está correto, se o de Parmênides ou o de Heráclito ou qual devemos tomar como método eficaz para o conhecimento de um objeto, não é um questionamento epistemológico que faz sentido, pois há verdade em ambas as posições. No mundo estão presentes, ao mesmo tempo, a permanência e a mudança, a razão e as experiências dos sentidos. E ambas podem enganar-se. A questão é ver que interesses estão por detrás desses posicionamentos, que se opõem apenas aparentemente. Quarta, lógica formal e lógica dialética. Os métodos apoiam-se sempre em uma lógica ou modo de raciocinar. Parmênides foi o precursor da lógica formal e Heráclito, da lógica dialética. Com estes dois filósofos da Idade Antiga surgiram os primeiros pensamentos sobre a metodologia do conhecimento, que foi sendo aperfeiçoada ao longo de séculos, cada corrente de pensamento com seus filósofos, e a lógica formal, com Aristóteles, Platão, Kant, e a lógica dialética, com Hegel, Marx, Engels. A lógica formal ou lógica clássica, foi sistematizada por Aristóteles. Ela é uma forma de pensar, de conhecer, de organizar o raciocínio abstraído da realidade concreta. É uma lógica das ideias ou dos conceitos. Segundo ela, o raciocínio se faz com o relacionamento de duas ideias, as premissas e a conclusão, que nessa lógica denomina-se inferência. Ainda segundo Aristóteles, para um raciocínio ser lógico é necessário atender a três princípios: princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído.
O princípio da identidade afirma a identificação de um objeto com a ideia que temos dele. Algo é o que é, conceitualmente, uma cadeira é uma cadeira, um livro é um livro, a vida é a vida. Baseado neste princípio, não podemos afirmar que um óvulo fecundado é um futuro ser humano. Um óvulo fecundado é um óvulo fecundado, um ser humano é um ser humano. Esse princípio não estuda o movimento, mas o fenômeno tal qual se apresenta. O princípio da não contradição afirma que nenhum pensamento pode ser, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso. A ideia não pode ser e não ser, não podemos conceber a vida como bela e como não bela, ao mesmo tempo. O princípio do terceiro excluído deriva dos dois primeiros e exclui a contradição das ideias. Uma ideia ou é verdadeira ou é falsa, não existindo uma terceira possibilidade. Não podemos afirmar que a vida é longa, mas pode ser curta. Para ele ou a vida é longa ou a vida é curta. As duas afirmativas são excludentes. Essa lógica é pura forma, não tendo qualquer conteúdo ou relação com a realidade concreta. Por isso é denominada lógica formal.